Esse vídeo é para você entender de uma vez por todas o que é uma mentoria. Então, bora lá, vou trocar aqui a tela. Eu preparei aqui um esquema, né, um mapa mental, para você entender o que é uma mentoria, para quem é mentoria, quem faz mentoria, como se estrutura uma mentoria, etc. A gente começa pela definição, né? A gente vai trabalhar com mentoria de alto valor. Por definição, vamos começar pelo que não é uma mentoria. Uma mentoria, ela não é uma fórmula mágica de resolver todos os problemas, né? Não é porque você contratou ou que você presta mentoria que vai resolver todos os problemas dos dois lados, né? A mentoria, ela é uma ferramenta, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. É, Ela não transfere as responsabilidades para o mentor. Ou seja, não é uma consultoria ou nada desse tipo, não é bem isso. Você não transfere toda a responsabilidade da execução, seja do que for, para o mentor. É exatamente o inverso. É você, o mentorado, que assume responsabilidades, não, nem com o mentor, é com você mesmo. O mentor ele vai te mostrar o caminho e você executa. O mentor ele vai corrigir a rota, né, e dizer para onde você vai. Também não é uma forma de ficar rico, né? Você não vai ficar, fez a mentoria, pronto, agora eu sou o super-homem, a super-girl, vou ficar milionário. Não é bem por aí também, não. Não é terapia, nem coach, são coisas completamente diferentes, né? Não é sessão de terapia nem de coach. Não é um bate-papo, não é um amigo alugado, não é um curso gravado, não é uma consultoria, tá? Isso são as coisas que não é uma mentoria. E o que é que de fato é? A mentoria é a condução de pessoas de um ponto A para um ponto B. Ou seja, quando você entra para fazer uma mentoria, quando você contrata um mentor, você contratou alguém que te despertou a confiança, que já atingiu algum tipo de resultado que você almeja, que ele tem uma habilidade que você quer aprender. Então, a mentoria é isso, conduzir pessoas de um ponto A para um ponto B. Você tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Existe uma transformação, tá? É exatamente esse segundo ponto. Existe essa transformação de quem você era para quem você passa a ser. É uma transferência de experiência aplicada, ou seja, o mentor ele já viveu o que você quer adquirir, então ele vai fazer de tudo para transferir essa experiência para você. Isso vai te causar uma economia de tempo absurda de aprendizado. A sua curva de aprendizado, que talvez fosse muito longa sem um mentor, ela é encurtada e você ganha tempo, você ganha ação, direção, clareza principalmente. E é uma relação de desenvolvimento guiada, tem que ser guiado, tá? Quando você compra uma mentoria e a pessoa não te acompanha, então isso não é uma mentoria. Então é uma relação de desenvolvimento guiada por alguém que já percorreu o caminho, alguém que já atingiu aquela expertise, aquela habilidade, etc e tal. Então, como eu disse, é um acelerador de resultados. Vai fazer você ganhar tempo, conhecimento, como se você vivesse a experiência do seu mentor, né? Então, é isso a mentoria. Então, se você, por exemplo, é uma autoridade no ramo de eventos, eu tenho uma outra pessoa que ela dava, ela conversando comigo, né? Essa pessoa disse que dava treinamento de manutenção de guindastes, é uma coisa que as pessoas podem aprender, é um conhecimento, ele é extremamente experiente nisso. É, Vendas, pessoas que são muito boas com vendas, pessoas que são excelentes de oratória,
Enfim, o que quer que você tenha uma habilidade superior, vamos dizer assim, uma habilidade que as pessoas querem ter, você pode ser o mentor, você pode ser o condutor dessas pessoas a passar por essa transformação guiado por você, tá? Então, isso aqui é a mentoria. E o mentor é aquela pessoa que aplica a mentoria, né? Conduz o mentorado. Então, o que é o mentor? O mentor ele é o seu guia, é o portador do caminho, é o criador do método, ele tem um método, né? Ele pega todo aquele conhecimento dele, transforma num produto, num método e aplica em você. Ou você, como mentor, vai aplicar, né, nos seus mentorados. Então, alguns exemplos aqui só para ilustrar os mentores na sua vida, mentores na ficção e como você já teve experiência de mentorar pessoas. Então, mentores na sua vida. Sua mãe, seu pai, os seus avós, seus professores, seus amigos de confiança, cônjuge, enfim, as pessoas ao seu redor, elas já prestaram mentoria para você, né? Elas já passaram a transferência de conhecimento, de experiência, de expertise nas mais diversas áreas para você. É como eu costumo dizer para o meu filho, né? Meu filho, não faça isso. Eu sei o que é que vai dar isso aí. É, Então, meu filho é uma criança e eu sou um adulto de mais de 40 anos. Então, a nossa diferença de experiência é brutal, né, de vida. Então, eu já vivi muitas coisas que ele não sabe. Então, a gente guia as crianças. A mesma coisa é o que o mentor faz com o mentorado. O mentorado não conhece o caminho, ele não viu as coisas acontecer. Então, cabe a você, mentor, ser o condutor dessas pessoas para uma nova realidade, para uma transformação, né? Então, todas as pessoas já foram seus mentores no passado. Aí a gente tem exemplos de mentores na ficção, né? O Mestre Yoda, do Star Wars, o Ramírez, do filme Highlander, que conduz MacLeod, né? O Gandalf, de O Hobbit, Senhor dos Anéis, ele foi mentor de dois personagens, né? Seu Miyagi era o mentor do Daniel San, Jor-El, e Jonathan e Martha Kent, que eram mentores do Kal-El, né, que era o Clark Kent. Professor Charles Xavier, Morpheus, Matrix, enfim, isso aqui são só exemplos para ilustrar a importância do papel do mentor na vida de alguém, seja na realidade ou na ficção. E você já é um mentor, você já teve experiência com mentoria. Como? Se você tem filhos, se você tem alunos, se você tem uma equipe, se você dá treinamento, enfim, se você já é um professor, diferente de só dar aula, né? Sempre você tem um aluno que chega para você, que pergunta mais, que quer ir mais fundo no conhecimento, você acaba dando sessões de mentoria para esse aluno, né? Para ele desenvolver mais. Seus amigos, isso aqui é muito legal, ó. Seus amigos, a gente dá mentoria para os amigos, a gente recebe mentoria dos amigos também. Sabe aquele amigo que liga para você para pedir opinião, quase uma consultoria mesmo? Quando você está falando com ele no WhatsApp, né, que a gente quase não fala mais no telefone, quando você manda as mensagens dizendo o que fazer, como fazer, dizendo que você já passou por isso, você está dando uma sessão de mentoria gratuita naquele conhecimento que você tem. E cônjuge, né? O ideal é que ambos prestem uma mentoria conjunta, né? Um ensinando ao outro, um passando experiência do outro, ambos se ajudando a chegar num bem maior, num propósito maior do casal. Então, a gente já teve experiência, todo mundo já tem experiência de prestar mentoria. Nós já somos mentores em algumas áreas do conhecimento. E, afinal, quem pode ser mentor, né? Eu já te adianto que não existe assim um. Você não precisa fazer uma,
uma graduação, uma pós-graduação para ser mentor. O mentor nada mais é do que a pessoa que vai te conduzir do ponto A para o ponto B. Pode ser a coisa mais simples até a mais complexa. Nem tudo é qualificado através de uma pós-graduação, graduação, pós-graduação, né? Então, qualquer pessoa que tenha um resultado comprovado em alguma área específica pode ser um mentor. Então, se você é fera de vendas, você já organizou eventos gigantescos e quer ensinar isso para outras pessoas, passar a sua experiência, se você eh, se você passou por um processo de transformação, até física, pessoas que perderam 40, 50 quilos, a gente sabe que esse tipo de coisa não é só alimentação e dieta, é cabeça, né? É psicológico. Então, você vai transferir as suas experiências, o que você fez, como você fez, quais foram as suas atitudes. Você não vai ser, se você não é educador físico ou trabalha com alimentação, você não vai, né, invadir a área desses profissionais, mas você pode falar com essas pessoas sobre mentalidade, motivação, a ter foco para cumprir as metas e atingir o resultado final, né? Então, qualquer pessoa que tenha atingido um resultado comprovado em uma área específica pode ser um mentor. E todo mentor ele tem um nicho de atuação, né? Os diversos nichos, alguns deles, você pode ser um mentor de finança pessoal e investimento, pessoas que sabem economizar dinheiro, que sabem investir. Inclusive, é uma das áreas mais buscadas para mentoria. Então, se você é bom de finança, bom de financeiro, bom de poupar, bom de investir, você tem uma oportunidade gigantesca aqui. Então, você pode fornecer mentoria para organização financeira, saída de dívidas, né? Pessoas que estão enroladas aí. Mentoria para investidores iniciantes, aqui são pessoas que não têm dívida, mas não sabem como investir. Ou a pessoa já sabe investir, quer dar um próximo passo, você faz da mentoria de investimentos avançados e até de planejamento de aposentadoria, né? Tudo isso pode ser abordado por você que tem essa expertise de finança. Você que é da área do RH, você pode dar mentoria de carreira e desenvolvimento profissional. Você pode dar mentoria de liderança, ensinando pessoas a, a se tornar líderes, né? Não chefe, mas líder. Isso tem uma carência absurda no mercado de líder. Transição de carreira, pessoas que querem mudar de carreira, recolocação e outplacement, carreira tech, enfim. Pessoas que buscam aí evoluir na carreira ou, enfim, se reorganizar é a sua área. Pessoas que entendem de negócios e empreendedorismo, você pode dar mentoria de marketing e vendas, aqui é a minha área, marketing. Gestão em escala, ou seja, gerir pessoas, gerir negócios, escalar, ou seja, multiplicar os ganhos do seu mentorado. E-commerce, como montar um e-commerce, como gerir esse negócio, né? E-commerce e negócios digitais, aqui eu também estou inserido nessa área. Negócios físicos e digitais e de uma maneira geral, tá? Então, se você tem essa expertise, esse é o seu ramo, seu nicho. Saúde e bem-estar. Você pode falar sobre autoconhecimento, né? Autoconhecimento, fitness, emagrecimento, como eu já falei antes, nutrição comportamental. Então, não é nada clínico. Se você não é médico, se você não é nutricionista, esse tipo de coisa, então você pode atuar nessa área de saúde e bem-estar, desde que não seja clínico, né? Gestão de tempo e produtividade.
existe uma carência muito grande, né? Existe uma demanda, aliás, muito grande nessa área. Pessoas de liderança, negócios, projetos. Então, tudo isso aí está envolvido com gestão. Então, cada vez mais as pessoas querem ser produtivas, ter mais foco. Então, se você é fera nisso, você pode ensinar ser mentor nesse nicho também. Então, qualquer pessoa que tenha um resultado comprovado em uma área específica, quem já trilhou a jornada que o mentorado deseja trilhar, e você não precisa, isso aqui é um ponto muito, as pessoas perguntam bastante, eu preciso ser um gênio nisso, eu preciso ser um guru, etc e tal. Não. Você só precisa saber um pouco mais do que o seu mentorado. Se você já iniciou essa caminhada antes, né, você pode, você já pode indicar o caminho para outras pessoas, né? Você não precisa ser nenhum guru, nenhum gênio, nem nada disso. E é aqui que a maioria das pessoas travam. Eu me travei nisso aqui por muito tempo também. Por quê? Porque a gente espera fazer uma nova graduação, um novo MBA, mais um livro, mais alguma coisa, e não é bem por aí, tá? Hoje eu tenho graduação em administração e duas em marketing, duas pós, marketing, vendas, enfim. E não precisava ter ido né, tão longe para eu começar a produzir conteúdo, esse tipo de coisa. Já era para eu estar fazendo isso muito tempo antes. Então, essas pessoas, se você está um pouco à frente das pessoas em algum ponto, você pode ser mentor. E qual é o papel do mentor? Como eu falei antes, ele é o guia, ele mostra e conduz no caminho. Ah, ele é um ser crítico, certo? Ele não é seu amiguinho, ele não é o cara que vai concordar com tudo que você pensa e fala. Não, ele vai te dar a direção e vai dizer que você está errado, que você está vacilando, que você, enfim, é o papel dele, te colocar no trilho, né? Te colocar num rumo. Então, se você contrata uma consultoria, perdão, você contrata uma mentoria e vai dizendo o que você vai fazer, então não faz nenhum sentido você contratar uma mentoria. Você tem que contratar a mentoria e confiar no seu mentor, né? E ir pelo caminho que ele está lhe dizendo, porque já funcionou para ele, ou se não funcionou para ele, não é uma atividade que ele pessoalmente conseguiu, ele sabe o caminho, né, e já mentorou outras pessoas nesse caminho. Ele não precisa ser necessariamente ter vivido essa trilha, mas ele pode ser um especialista que sabe conduzir pessoas nesse caminho em determinadas áreas, né? Então ele vai criticar você sim, ele vai te dar um puxão de orelha quando necessário, porque como eu falei antes, ele não é seu amiguinho, ele é o seu mentor. Então é o papel dele te colocar na trilha certa. E ele vai ser um facilitador, ele vai te conectar a pessoas, abrir portas, fornecer ferramentas. Até porque normalmente as mentorias, principalmente mentoria em grupo, os mentorados têm uma comunidade, né? Tem pessoas, existem reuniões de pessoas que fazem essa mentoria, às vezes fiz reunião presencial e tudo mais. Então, existe essa conexão de pessoas e facilitadores e tal. E não é papel do mentor ser seu psicólogo, ser seu terapeuta, ser o seu amigão, estar lá para todas as horas. Não é porque você está pagando 5, 10, 15 mil, 30 mil, 100 mil numa mentoria que você vai ter o direito de falar com ele às 2 da manhã. Não é bem assim que funciona, né? Existem uns momentos agendados, tudo bonitinho, onde você vai ter acesso ao seu mentor. Ao seu mentor diretamente, se é uma mentoria individual, ou ao seu grupo. Normalmente, mentoria em grupo, existem as sessões em conjunto com todo mundo. Normalmente dá duas sessões em grupo e uma individual. Geralmente é assim. Então, no seu horário, seja individual ou em grupo, você precisa aguardar o seu momento.
E as habilidades essenciais de um mentor. Ele precisa ter escuta ativa, ele tem que ser bom de ouvir, ele ouve muito mais do que fala, para poder te dar um diagnóstico, né? Para saber em que ponto que ele vai iniciar a mentoria com você. Por exemplo, você contratou a mentoria de vendas, você quer se tornar um vendedor fora de série, você contratou a mentoria é, num sistema lá do mentor. Então ele vai te ouvir, saber em que ponto que você está, o que é que você entende sobre vendas, para depois ir fazendo as correções, né? Então ele tem que ter muita escuta ativa a princípio, ele tem que ter uma comunicação clara, ele tem que saber traduzir o complexo em simples. E esse também é um dos grandes objetivos da mentoria, trazer clareza para o mentorado. Ele tem que ser um cara confiante, né? Ele tem que demonstrar confiança no assunto que ele aborda e liderança para conduzir, né? Você não vai querer ser conduzido por uma pessoa que hesita, né? Você vai querer ser conduzido por uma pessoa que sabe o que está falando, sabe o que está fazendo. E ele é empático, ele entende o momento do mentorado. Então ele sabe não ser seu amiguinho, mas entender o momento que você está para te dar o caminho mais correto a seguir. E a mentalidade, né? A mentalidade. Então, você tem que saber lidar com a síndrome do impostor. Como ser mentor antes de ter todos os resultados. A diferença entre ser expert e ser guia. Então, você tem que saber que você é capaz, que você consegue conduzir pessoas num caminho que você já conduziu, ou que você sabe a trilha. Então, ele tem que saber lidar com a síndrome do impostor. Ele tem que ter uma postura high ticket, ou seja, a postura high ticket é o seguinte: você tem que estabelecer limites claros. O cliente high ticket ele tem uma característica, ele não compra o seu tempo 24/7, ou seja, 24 horas por 7 dias de semana, não. Ele compra sua expertise e seu método em momentos definidos. Como eu falei antes, você tem que estar todo agendado, tem que ter um acordo muito bem feito com seus mentorados. E ele tem um compromisso com o resultado do cliente. Ele entende que o método é guia, mas a execução é do mentorado. Então, você não pode assumir a responsabilidade pelo seu mentorado. Você mostra o caminho, você mostra ferramentas, você indica livros, você faz as reuniões estratégicas ali online ou presencial, às vezes é presencial, dependendo de como seja o contrato. Enfim, mas você mostra o caminho, você dá todas as ferramentas, você diz o que fazer, você recoloca no trilho, enfim, você faz tudo indicando o que o mentorado vai fazer, mas você nunca faz por ele, certo? Fazer por ele é outra coisa. Então, mas o ponto mais importante que eu quero chamar a atenção aqui é que o cliente ele não compra o seu tempo, você não vende o seu tempo para ele. A mentoria, o ponto mais importante da mentoria, principalmente a mentoria de alto valor, é que você não diz a hora da minha mentoria custa R$ 300, a hora da minha mentoria custa R$ 500, R$ 1.000. Não. A hora da sua mentoria não tem a menor importância. O que importa é o valor, é o resultado que você vai entregar. Então, lá no começo da sua metodologia, a gente ainda vai falar sobre metodologia, quando você cria o seu método, você determina. A minha metodologia ajuda pessoas a sair do ponto A ao ponto B, mostra a transformação, sem que para isso. Aí tem lá a objeção. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Digamos que uma pessoa quer mentorar pessoas a ter um canal de sucesso no YouTube. Eu ajudo pessoas a terem um negócio digital através do YouTube
sem que precisem ter experiência com áudio digital, por exemplo. Então, a transformação é o que você vai vender, e não hora-aula. Então, se você se propõe a vender que a pessoa vai, por exemplo, se tornar um grande vendedor, porque vendas é algo que é ensinável, sim, é algo, existe técnica para isso, não é só dom, aptidão, não é só isso, existe técnica. Então, existe técnica e uma certa ciência sobre isso. Então, ela é replicável. Você pode ser um bom vendedor e ensinar pessoas a vender também. Existe essa possibilidade. Então, você vende a promessa, né? Você vende a transformação e não a hora do seu tempo. Então, quanto vale você se tornar um vendedor de alta performance? Vou dar um exemplo. Eu vendia imóveis fracionados, atingia assim alto valor de venda mensal. Então, é uma habilidade que eu saberia tranquilamente passar para outras pessoas, com muita facilidade, com muita técnica, né? Conseguiria ensinar. Então, é uma área de mentoria que eu poderia muito bem fazer. Construção do método. Aqui é o desbloqueador do produto. Como é que funciona o seu método? Como é que você vai criar a sua metodologia? A sua metodologia, ela é focada na transformação. Ou seja, o alcance do objetivo, é o que algumas pessoas chamam de Roma, né? Você vai determinar qual é o ponto B. Se ele vai do ponto A para o ponto B, qual é o ponto B? Qual é a Roma da sua mentoria? Qual é o objetivo? O objetivo, e você vai localizar os gargalos e proporcionar o desbloqueio. Então, vamos lá. Se você tem uma mentoria, por exemplo, você está passando para os seus mentorados e eles não sabem qual transformação vender, você começa pelo fim. Qual é o ponto B claro, específico e desejável que o seu método entrega? Por exemplo, fazer a primeira venda, dobrar a produtividade, criar a própria mentoria, que aqui é onde eu me proponho, criar a mentoria. Essa é a sua promessa central. Então você localiza um problema e uma solução que o seu método que você criou resolve. É a sua Roma, é o seu objetivo. A estrutura, como é que funciona a estrutura? O seu programa, o seu método e os módulos, eles têm que ser estruturados. Por exemplo, a paralisia da folha em branco, como organizar o conhecimento. Aí você tem lá o método GPS. Se a Roma é o destino, quais são as 3, 5 grandes cidades, os pilares, os módulos do seu curso, do seu método, pelas quais o mentorado precisa passar para chegar lá na ordem certa? Pronto. Se tem um problema, tem uma solução. Está aqui a solução que o seu método resolve. E o nome da sua mentoria. Sua mentoria precisa ter um nome. Então, gargalo, achar o nome perfeito. Esse é o problema. Aqui é fundamental o que eu vou dizer. Você precisa ter um nome, certo? Seu método precisa ter um nome. Se você não consegue nome nenhum, às vezes você fica batendo no nome e não consegue o nome, mais por bloqueio de você com você mesmo do que qualquer coisa. Porque você quer encontrar o nome perfeito e o nome perfeito não existe, né? O feito, os gurus aí falam, não é tudo que eu concordo com os gurus, não, os grandões aí do marketing digital, mas algumas coisas eu concordo perfeitamente. O feito é melhor que o perfeito. Se você for buscar a perfeição
todo tempo, essa perfeição não vem. Então, você tem que ter alguma coisa, algum nome. Então, você pode usar um nome claro e direto. Por exemplo, mentoria de Destrave Sua Venda. Né? Então, aqui é um modelo do que você pode fazer. Então, você precisa ter um nome, o nome do seu método, porque é através do nome que você vai se destacar. Inclusive, eu vou até adiantar aqui um assunto bacana, porque assim, se você não tem um nome da sua mentoria, ou do que qualquer serviço, não é só mentoria não, eu vou até tirar aqui dessa tela, qualquer serviço que você venda, tráfego pago, social branding, organização de qualquer coisa que você faça, você tem que ter um nome desse produto, você tem que dar um nome, você tem que transformar isso num produto. Esse serviço, ele tem que estar embalado, né, numa, numa embalagem legal para você vender e fazer uma oferta. Por quê? Porque quando você não tem uma marca, você não tem um nome, você vira comum, você vira commodity. Né? O que isso quer dizer? Por exemplo, tráfego pago. Tem um monte de gente que vende tráfego pago. Então, quando você anuncia tráfego pago, quando você é mais um que anuncia tráfego pago, aí a pessoa não vai querer considerar o seu valor. Por quê? Porque tem gente que faz tráfego pago a R$ 500, a R$ 200, enfim, uma série de valores. Então, quando você transforma o seu trabalho em um método, você se destaca. Então, você não vende mais tráfego pago, você vende implantação de funis de venda. Método vendas 10x, a implantação de funis de venda XYZ. Então, você já tem um produto para vender. A mentoria é a mesma coisa. Se eu anuncio mentoria high ticket, tanto faz, é commodity. Então, você tem que ter um nome. Método, enfim, você tem que ter um nome de um método, beleza? Para você se diferenciar do mercado. Então, quando você tem a transformação alinhado com a estrutura e o nome do seu método, pronto, você tem um produto. Você tem uma marca a ser construída. E os modelos, como é que você estrutura a entrega da sua mentoria? É da seguinte forma, vamos aqui pela estrutura. Pelo formato, a mentoria ela pode ser individual, em grupo ou híbrido. Individual é um a um, né? É você com seu mentorado. O legal disso é que você consegue personalizar, você consegue ir, voltar, é livre. É livre, é a mentoria mais livre que tem. Você ainda tem um método, você ainda tem os módulos, você ainda tem um caminho do ponto A para o ponto B, mas você pode voltar, você pode ir mais para frente, você pode. Fica muito personalizado. Então, isso tem uma percepção de altíssimo valor. Por quê? Porque é você e o mentorado. É um a um. Então, você pode cobrar, inclusive, muito, muito mais. Daqui a pouco a gente vai falar sobre valores, mas a mentoria no um a um, a mentoria individual, você pode cobrar valores bem altos mesmo. Então, esse é um pró. Agora, qual é o contra? Você não consegue escalar, né? E você limita o faturamento ao seu tempo. Então, apesar de ser o mais alto ticket, você não consegue, você só vai atender um de cada vez. E no dia inteiro você vai ter um limite de pessoas que você consegue atender. Então você não consegue escalar, né? Você fica limitado ao tempo que você tem disponível. Então, vantagens e desvantagens do individual. E do grupo? O pró é que ele é escalável. No mesmo horário, você coloca 1, 2, 3, 10, 20,
30 pessoas nas turmas da sua mentoria. Então, você consegue escalar. Você consegue formar uma comunidade. As pessoas compram muito comunidade, muito. Vale ouro você formar uma comunidade. Brevemente eu vou estar formando minha comunidade, né? Já está caminhando para formar comunidade de pessoas que querem ter mentoria, pessoas que querem dar mentoria nas suas áreas. Então é muito importante que você tenha uma comunidade de pessoas que comunicam entre si. E o aprendizado é coletivo, né? Você tem os hot seats. Todo mundo aprendendo um com o outro. Isso não fica fechado só com o mentor. Claro que o mentor ele vai dar o acompanhamento, mas o que acontece aqui? As pessoas que entram mais cedo acabam ajudando as pessoas que estão entrando agora. Então, existe esse aprendizado coletivo. Os mais experientes podem repassar, quase que mentorar, né, os mais novatos. Então, o grande lance aqui é ser escalável, ou seja, você vai faturar cada vez mais na mentoria em grupo. E o problema, quais são os contras? Você tem uma personalização menor e a gestão do tempo. O que significa isso aqui? Você vai ter que ter a sua agenda fechada. Tipo, se eu tenho uma mentoria em grupo e eu comecei essa turma toda terça e quinta às 15 horas, acabou, não pode mais mudar. É terça e quinta, 15 horas. Então, não tem como personalizar o conteúdo, não tem como personalizar o horário, nada disso. Então, toda terça e quinta você tem que atender esse grupo. Então, existe lá os módulos, funciona mais ou menos assim. Você tem o curso gravado e dentro dessas aulas, você chama o pessoal e explica melhor, dá mais exemplos, conta mais história. A mentoria ela dura de 1 a 2, às vezes 2 horas, não tem um tempo bem determinado. E aí, nessa reunião do grupo, que é gravada, ela sobe lá para a área de membros. Às vezes o mentor ele tem lá Hotmart ou o Kiwify, ou seja lá o que for. Ele pega a aula do grupo e joga lá. E aí todo mundo aquela turma tem acesso ao que o mentor passou para o grupo, né? E aí, nesse grupo, ele chama fulano, beltrano, ele pergunta, por exemplo, toda reunião a gente começa dizendo, referente à aula passada, quem já tem o nome da mentoria, por exemplo? O meu negócio é criar mentores, né? Quem já tem o nome da mentoria? Quem já tem a Roma? A Roma é o objetivo, né? Quem já escreveu a Roma? Quem já escreveu os módulos? Quem já tem as aulas? Quem já começou a gravar? Entendeu? Quem já vendeu? Então, é muito legal abrir as aulas com os resultados, né, as conquistas, e depois você vai desenvolvendo o tema daquela aula. Então, a personalização ela é menor e a gestão do tempo também. Então, não tem quebra-galho, o tempo é fixo. Toda terça e quinta, por exemplo, às 15 horas. Outra turma, toda segunda e quarta, às 20 horas, por exemplo. Então, é aquele horário e acabou. Então, tem vantagens e desvantagens. E tem o híbrido também. Você tem os encontros em grupo e individuais também. Você tem a turma. Esse aqui é o horário, é o modelo que eu estou adotando para construir, para formar novos mentores. Eu estou adotando o híbrido. Então você tem os encontros em grupo e os individuais, dependendo aí de como seja a sua mentoria. Então você tem de 1 a 2 encontros para cada uma das pessoas. Aí aqui você tem a flexibilidade do encontro individual e a rigidez do encontro em grupo, né?
Porque alguns pontos, algumas coisas, as pessoas querem conversar individualmente com você. E outras elas podem abrir em grupo, mas outras elas só confiam em você. Então, o híbrido, ele une as duas formas. Você tem também a mentoria por duração. Você tem a pontual, que é uma imersão, curto prazo, que é um sprint, ou seja, um intensivo, e tem o longo prazo, que é a jornada. O pontual, ele é mais parecido com uma consultoria. São poucos dias num único problema. Tipo, a pessoa já tem uma mentoria e por exemplo, não está conseguindo vender. Ela pode te chamar e dizer, cara, conserta só meu funil de venda. Pronto. É rápido. É uma coisa pontual. O intensivo, ela é em curto prazo, 4 a 8 semanas. Se bem que intensivo aqui, sprint, vai depender do que você faz, né? Então, mentorias de 4 a 8 semanas, ou seja, de 1 a 2 meses e meio ali, 3 meses, são consideradas mentorias de curto prazo. E as de longo prazo, 6 meses a 1 ano. O mentor te acompanhando, uma longa caminhada de 6 meses a 1 ano, para uma mudança completa de negócio ou de carreira. Aqui você passa pela transformação completa, certo? 1 ano te acompanhando. Então você tem os pontos bem pontuais, curto prazo e longo prazo, que é a transformação completa. Então, por formato, por duração, por método. Você deve ter seu método, o seu framework. No meu caso, o método Makoto de mentoria. Eu ainda vou falar sobre isso no futuro breve, mas esse é o seu método. Só adiantar um pouquinho aqui, por que eu escolhi Makoto? Makoto é uma palavra em japonês que significa a verdade, transparência. O que eu quero fazer não é baseado nas grandes lorotas que a gente vê aí pelo mercado. Eu quero um método pé no chão, transmitindo a verdade, doa quem doer. Então, é uma coisa baseada em, como é que eu posso dizer, em sinceridade, em verdade, no que eu realmente vivi, o que eu não vivi, vou dizer o que é teórico, o que é baseado em livro, o que é baseado em experiência, o que é baseado, enfim, é um método que eu estou criando, já está escrito, já está todo pronto, baseado em verdade, em pessoas que querem se tornar mentores, também baseado em verdade. Nada de conversinha, nada de ilusões, não. É um método baseado em sinceridade, em verdade. É o método Makoto de mentoria. É o meu método. Então, o método, ele acaba... o seu método que você criar, ele acaba espelhando quem você é também. Então, eu tenho um horror de pessoas que mentem, assim, para tirar vantagem. Compra o meu método, você vai ficar milionário. Não é nada disso. Na minha metodologia, eu não vou nem mal falar de valor, né? Você vai ficar rico, não sei o quê. Não é esse o caminho que eu quero. Mas, enfim, depois a gente fala sobre isso. Então, o seu método. E o seu posicionamento. Você pode ter produtos high ticket ou low ticket, tanto faz. Então, cada um tem vantagem e desvantagem, tá? O posicionamento high ticket, o que é? Produtos acima de 5 mil, certo?
Mas olha, a verdade aqui não é que não se trata aqui só de dinheiro. A verdade aqui é você passar para a pessoa que a sua mentoria ela é especial, ela é diferenciada. Você, de todo coração, de toda verdade, você implantou nessa metodologia quem você de verdade é, as suas conquistas, sem um personagem, sabe? Sem, enfim, passando aquilo que você realmente aprendeu. E é claro que a mentoria high ticket, ela é cara por alguns motivos. Primeiro, quem paga vamos botar aqui 3.000, 3.000, 5, 8.000, 10.000, 50.000, concorda que essa pessoa, a probabilidade dela estar comprometida com o teu método ela é muito alta? Ela é altíssima, né? Quem compra uma mentoria high ticket, ela tá ali de corpo e alma, ela confiou em você. Ela confiou em você, confiou no seu método, confiou na prova social e, principalmente, confiou que vai dar um resultado, que esses 5.000 não vai ser nada no final do processo. Então, se você tem a sua mentoria e você sabe que a sua mentoria é capaz de trazer ganhos muito maiores, sem inflacionar o negócio, tá? Se na real a sua mentoria, se eu aprender a habilidade que você tem, vai aumentar o meu salário em 30.000, 20.000, enfim, o preço do high ticket acaba sendo barato. Porque existe uma prova social, existe um contexto que garante que a pessoa que passar por essa caminhada, claro, assistir todas as aulas, implantar tudo que foi combinado, ouvir o mentor, colocar em prática, ela vai ganhar muito mais do que ela investiu. Então, não é caro porque é caro, é para você ter um posicionamento, a pessoa te perceber como um especialista. Além de te perceber como especialista, ela vai estar comprometida com o resultado, aliás, com o resultado não, com o processo, porque comprometido com o resultado é o mentor, né? É o mentor que vai colocar o mentorado na direção certa e a percepção de valor, né? Se eu, se eu montar minha mentoria, se eu te apresentar minha mentoria por R$ 300, você vai perceber um valor. Se eu te apresentar por R$ 10.000, você tende a, a pensar em outro valor, em valor de retorno. Certo? Então, basicamente é isso que é a mentoria high ticket. É uma mentoria que você entrega muito. Agora, eu vou começar cobrando 5.000? Não. É claro que não. Você precisa validar a sua metodologia. Você criou a metodologia, mas ainda não tem nenhum mentorado nela, você não pode vender por 5.000. A não ser que você já seja um nome no mercado, né? Mas até então, não. Então, como é que eu vou fazer com a minha mentoria, que está 90% pronta, escrita, etc e tal? Eu vou eleger entre 1 e 3 candidatos. E esses entre 1 e 3 candidatos, eles vão ter minha mentoria, eles vão perceber o valor, eles vão passar por uma transformação, eles vão ganhar projeção, vou até mudar aqui, vão ganhar projeção e vão me pagar como? Prova social. Elas vão gravar para mim que, olha, eu passei pelo método Makoto de mentoria,
tal, 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 aprendi isso, aquilo, outro, não é furada, é um método baseado em realidade, é um método baseado em verdade, porque eu poderia fazer como vários mentores fazem. Comprar, comprar avaliação, é fácil comprar avaliação. Comprar plaquinha de venda. Se você entrar, não sei se você sabe, se você entrar agora no Mercado Livre, você compra aquela plaquinha da Hotmart, você compra a plaquinha da QIFI, você compra aquela placa cor de prata do YouTube. Você compra tudo aquilo e bota na parede. Podia estar tudo aqui, ó, na parede, para mostrar que eu fiz o que acontecia. Poderia fazer isso. Mas o método Makoto, ele é um método baseado em verdade. Eu não posso mentir para você. É um compromisso. Aliás, perdão, não é mentir para você, é mentir para mim. Eu não posso mentir para mim. Esse é um compromisso que eu assumi comigo mesmo antes de você. Então, é possível vender uma mentoria por 5 mil? É. Por 5, por 10, por 15, 20. Mas, antes, a sua mentoria tem que estar validada. Pessoas têm que ter passado pela sua mentoria para validar, te dar o feedback, né, o feedback da prova social, gravar, testemunhar e dizer: olha, o método do fulano é legal, o método do Beltrano realmente é legal. Eu quero que as pessoas, essas de 1 a 3 pessoas que eu selecionar, elas digam: olha, eu sou fulano de tal, eu trabalho com isso, com isso, com isso, na empresa tal, ou seja, um depoimento real, né? Não vai ser no 0800, 100% gratuito, que eu preciso receber o compromisso de uma pessoa. Nem que seja um valor simbólico, mas a pessoa tem que se comprometer com o valor, né? Ela tem que se comprometer com o valor. Então, a mentoria high ticket, ela existe, mas ela já não nasce high ticket, ela tem que ser validada antes. E o método que você vai desenvolver, se você passar pela minha mentoria, é isso. Uma das coisas que eu quero lhe ensinar é você desenvolver também uma mentoria baseada em verdade, em uma transformação real. Então, produtos high ticket, eles começam em 5 mil. E quais são as vantagens? Por que que ela, por que que é um, por que que tem um valor maior? O que que vai trazer para você? Você vai ter muito mais comprometimento do mentorado, ele vai estar dentro, né? Eu até botei aqui skin in the game. Ele dá pele para o jogo, ele se arrisca, ele está lá. Ele é um público mais esclarecido, ele é um público que vai te dar menos problemas, porque por ele ser mais esclarecido, ele sabe que a mentoria não é a solução de todos os problemas da vida dele. Porque, infelizmente, existe aquela coisa, né? Eu estou pagando, você tem que me atender a hora que eu quiser, estou pagando caro, você tem que. O público de alto padrão, ele está tão ocupado, ele está tão comprometido com você e com outras coisas também, que ele não tem tempo de estar arrumando problema com você, tá? É da personalidade do high ticket. Você não compete por preço, você está em outro patamar, você está em outro nível. Então, se você tiver outros mentores dando mentoria a 500, 600, não é essa a sua praia. Você compete por transformação, por qualidade de transformação. Você tem um menor número de mentorado, ou seja, maior captação de recursos. Como você tem menos pessoas e mais valor monetário, você, é, você tem até tempo de se dedicar mais aos seus mentorados. Entendeu? E são pessoas altamente transformadas. Por quê? Porque
com um valor alto, você atende menos pessoas e você tem como melhorar a sua mentoria, melhorar. A cada turma não, a cada aula, a cada sessão de mentoria, você gravou, você tem como reavaliar e melhorar para a próxima. Melhorar a próxima, melhorar a próxima. Até que o valor da sua mentoria esteja bem alto. De tanto que você melhora, 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 conserta, ajeita, vai melhorando o seu valor, o valor da sua mentoria, a transformação vai melhorando, você vai ter novos insights, tendo mais feedback e vai melhorando cada vez mais. E a entrega é melhor. Você tem como, trabalhando com menos pessoas e em valores maiores, você tem como melhorar a experiência, a entrega da sua mentoria para o seu grupo, para o seu mentorado, certo? Então, high ticket é isso. E o low ticket? Para você fazer o mesmo caixa, você tem que vender muito mais. Você tem mais reclamações, você tem mais dependência do mentor, porque são pessoas, não todas, tá? Não todas. Mas, assim, há uma tendência de que sejam pessoas menos esclarecidas, então elas reclamam mais, elas, enfim, você tem mais problemas com o low ticket, certo? Então, o seu posicionamento é diferente. E as sessões ela podem ser síncrona ou assíncrona. Síncrona é quando está acontecendo ao mesmo tempo entre o mentor e o mentorado. Por exemplo, uma live, uma sessão no Zoom ou no Google Meeting. A gente está interagindo ao mesmo tempo. E assíncrona é quando não é simultâneo. Por exemplo, você determinou no WhatsApp que você vai atender todo mundo que deixar perguntas segunda-feira de meio-dia às 16 horas, por exemplo. Então, de meio-dia às 16 horas, as pessoas passaram a semana deixando dúvidas lá, e aí você responde depois. Quando você vai lá de meio-dia às 16 de segunda-feira e dedica umas horas do seu dia a responder dúvidas para os seus mentorados. Então, elas mandaram mensagem antes e vão receber a resposta depois. Então, não é sincronizado, é assíncrono. Existe esse formato de mentoria também. Então, a estrutura. A entrega. A entrega você pode colocar em área de membros ou direto. Então, área de membros o que é? Lá na plataforma Hotmart, Kify, Eduz ou alguma plataforma white label. Ou seja, é uma plataforma que é o seu nome, você coloca a sua marca. Então, dentro da plataforma Hotmart, por exemplo, que é a que eu mais indico, mas pode ser qualquer uma das outras, não ganho nenhum dinheiro com isso aqui, tá? Mas a Hotmart é a mais popular, vamos dizer assim, a mais conhecida. Ou seja, a possibilidade da pessoa confiar em passar o cartão de crédito lá é maior. Então, por ela ser mais conhecida, todo mundo já tem um curso lá na Hotmart. Então, o que acontece? Você grava aulas introdutórias lá na Hotmart e tem as sessões ao vivo, né? Aí da sessão ao vivo você coloca lá na Hotmart para aquela turma. Por exemplo, você criou uma turma chamada Agosto de 2025. Então a turma chamada Agosto de 2025, todas as aulas que foram gravadas durante os 6 meses de mentoria, se a sua mentoria tiver 6 meses, você grava os 6 meses de mentoria e vai colocando todas as aulas lá para essa turma que está lá acompanhando essa mentoria de 6 meses. Pode ser na Kify, pode ser na Eduz ou pode ser uma white label, mas sugiro fortemente a Hotmart. Mas pode ser qualquer uma, tanto faz. Ou ela pode ser direta. Você pode me contratar diretamente ou o seu mentorado contratar você diretamente e você conversar. Ele vai e paga para você direto quando é individual. E aí você presta a mentoria via call, via WhatsApp, via telefone, via Drive, enfim. Aí é com você e com o seu mentorado.
E isso aqui vai funcionar muito com mentoria individual. Como eu falei, a mentoria individual ela pode ser mais flexível. Então, dependendo de como seja o seu contrato, seu acordo com o seu mentorado, ela pode ser direta dessa forma, nem sequer usando a área de membros. Recomendo a área de membros, mesmo que seja individual, mas pode ser feito assim também. E a cobrança, como é que cobra? Você pode usar o gateway de pagamento, que essas plataformas, Hotmart, Kify, todas têm, ou você pode cobrar direto. Se você é uma mentoria bem no 1 a 1 mesmo, individual, você gera o link de pagamento lá do Mercado Pago, ou do seu banco digital, ou pede o Pix, ou o boleto, ou pelo Banco Asas, enfim, qualquer uma das formas, você recebe diretamente e entrega, se for o caso aqui, entrega direta, cobrança direta também. Cobrança direta também. Se a sua entrega é via área de membros, você entrega, você cobra também via área de membros. Certo? Pronto. Esses são seus modelos de entrega. Como é que vai vender? Então vamos lá. Para você vender algo que custa R$ 5.000, você tem que ser bom. Eu digo 5, mas pode ser 5, 10, enfim. Tem que ser bom. Você tem que construir um alicerce. Você tem que construir sua autoridade, seu marketing pessoal. Você não escapa de produzir conteúdo. Então, se você tem uma dificuldade absurda de produzir conteúdo, principalmente assim, ó, mostrando a cara, nem entra. Assim, não é que nem entra, mas é muito mais difícil, tá? Então você tem que produzir, você tem que descobrir, antes de tudo, onde é que o seu mentorado está. Se ele está no YouTube, se ele está no TikTok, se ele está no Instagram, e entregar nesses canais, ou no canal que ele anda. O que eu quero dizer com onde ele está? Porque antes de você estruturar sua mentoria, você tem que fazer um estudo de quem é o seu avatar. A gente chama de avatar. O que é o avatar? O seu cliente ideal. O meu cliente ideal, e aqui eu estou falando de verdade, o meu cliente ideal, ele é uma pessoa por volta dos 40 anos, né? Uma pessoa de grande expertise, de grande experiência, alguém que atingiu uma marca alta na sua expertise, certo? Então, esse é o público, e que tenha valor para investir, que tenha capital para investir, ele seja preocupado com o seu autodesenvolvimento, é uma pessoa extremamente preocupada com o seu autodesenvolvimento. Então, essa é a minha persona. Esse tipo de gente está no TikTok, o que eu estou buscando? Dificilmente. Ele vai estar mais no YouTube. Como o cliente high ticket, ele não é um cara que perde muito tempo com Instagram, com etc e tal, ele está no Google, está no YouTube, ele busca uma coisa, como aumentar minha produtividade, como vender mentoria high ticket. Ele já vai em cima do que ele quer. Então, a personalidade que eu busco é essa. Para mim, vai funcionar mais YouTube e também LinkedIn. Você que está me vendo pelo LinkedIn ou pelo YouTube direto, é provável que você seja a minha persona, a pessoa que eu busco. Certo? Então, você vai produzir conteúdo para aquecer a sua, formar e aquecer sua audiência. E aí, é aqui que entra, quando você esclarece as pessoas sobre o que é o seu produto, seu serviço, você vai ter seus primeiros mentorados gratuitos ou valor bem baixo. Sugiro que seja um valor baixo, ao invés de gratuito, totalmente gratuito. Por quê? Pela questão do compromisso. Não adianta você chamar um amigo, ei, deixa eu te mentorar, só para ver como é que é. Não adianta, ele não tem compromisso.
Ele não tem compromisso, ele não é sua persona, não é isso que ele busca, ele vai estar de saco cheio, entendeu? Então, não funciona 100% gratuito. Então, eu vou até mudar aqui o valor simbólico. Aí você pode cobrar o valor do low ticket nas suas nos seus primeiros mentorados. É o piloto. Lembra que quando você vai assistir uma série, o primeiro capítulo chama-se piloto? Por que que é piloto? Porque eles produzem um episódio e mostram para um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas tem que terminar o primeiro vídeo dizendo assim: eu quero ver os outros. Então, se não teve o gancho, o piloto é o gancho, né? Se as pessoas não compraram a vontade de continuar assistindo, significa que a série já nasce morta. Então, você cobra um valor para ter o compromisso e as suas primeiras turmas é um piloto, é um teste. Claro, não é um teste à toa, é um teste bem elaborado. E aí, depois que você construiu conteúdo, depois que você tem seus primeiros mentorados, mesmo que seja um valor simbólico, e se a pessoa se incomodar em pagar para você, você pode inclusive propor uma doação. Vou colocar aqui, ó, uma doação para instituições, para alguma instituição. Aí você pode até cobrar mais. O que é o cobrar mais? Você pode cobrar aqui uns R$ 500, entendeu? Se for para doação. Enfim. Ou o valor simbólico, você pode cobrar para você coisa de R$ 400, R$ 300. É um valor simbólico. É o piloto, certo? Validou o seu método, isso aqui é o que valida o método. Você teve pessoas transformadas, ele saiu da sua mentoria mudado, aí você colhe os depoimentos como prova social e começa a cobrar realmente o high ticket. Porque agora você tem uma base. Você tem como, entre aspas, garantir, né? Você pode dizer, eu tenho alunos, e aí falando a verdade, eu tenho alunos, aí você mostra, você fez um contrato com o seu mentorado teste, o seu mentorado piloto, por escrito, dizendo que você vai citar a pessoa. Conheça o fulano de tal, ele era assim, 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 e agora ele é assim. E ou então o fulano, que era assim e é assim agora. Entendeu? Então você tem que ter resultados reais para mostrar, para cobrar o mentorado pago. Então, essa é a prova social. Pronto. Fundação, autoridade, marketing pessoal. Depois você vai construir o seu funil de vendas high ticket. Passo 1. Conteúdo. Você tem um webinário, um grande conteúdo no YouTube. Passo 2, a qualificação. A pessoa, depois que assistiu a sua grande aula, o seu webinário, enfim, ele vai, inclusive, até dar um parênteses aqui, ó. Essa grande aula que você vai oferecer, ela pode ser no YouTube, mas pode ser numa plataforma, tá? Tipo a Hotmart. Você coloca uma, duas, três, algumas aulas sobre a sua mentoria, a introdução, e cobrar um valor simbólico. Só para filtrar. Você constrói uma página, a pessoa deixa o nome, telefone e e-mail, passa por essa página, chega na página de venda de um produto bem low ticket, de R$ 27, R$ 37, 47, sempre 7, tá? A gente já sabe que o 7 vende mais. Mas enfim, mostra um conteúdo de valor na sua grande aula e
você pode inclusive cobrar. Quando você cobra um valor, mesmo que seja pequenininho, você filtra os curiosos, certo? Você filtra os curiosos. Então, e aí você tem como dar uma aula de valor, uma introdução, e as pessoas vão querer mais. No final, você oferece o próximo passo. Então, você qualifica a sua audiência dessa forma. E aí você chama para uma sessão estratégica, uma entrevista de aplicação. Você chama para um a um, faz uma call, e aí você faz o seu pitch de venda. Isso aqui eu vou deixar fechado por enquanto, mas é isso. Você faz a sua call, faz uma oferta, faz o fechamento. Parabéns, faz o onboarding. E aí começa a turma. Ele é integrado na turma. Certo? Essa é a sua sessão estratégica, é onde você faz a sua venda. Pronto, esse é o funil de vendas. Funil de vendas é o caminho que ele percorre. Modelo de vendas. Você tem um modelo de lançamento. Esse modelo de lançamento, você já viu várias vezes, né? Quero te convidar para uma aula 100% online, 100% gratuita. Acaba que o camarada não ensina quase nada. É um grande pitch de vendas. Diferente do lançamento pago, que eu acabei de dizer, o lançamento pago ele tem que ter valor, porque você cobrou. Ele tem que ter uma parte da transformação. Ele tem que terminar o, o curso low ticket que fez com você, mesmo que seja introdução, com vontade de continuar. Então ele vende para ele próprio, quando ele assistiu suas aulas. Porque assim, o modelo gratuito de lançamento, é esse que você está acostumado, aula 100% online, 100% gratuita, ele está caindo em desuso porque as pessoas não acreditam mais. Porque elas se inscrevem, vão lá, é um conteúdo que fala muito mais sobre o vendedor do curso. Ah, eu era assim, eu sofria, era difícil, mas um dia eu aprendi uma habilidade e agora eu ganho 10 milhões de dólares, não sei o quê, e você também pode ganhar. Isso não cola mais. Então, quando você faz um lançamento pago, que é o que está acontecendo agora, você faz um pequeno curso de valor, onde o mentor não fala, o vendedor do curso, né? Não fala mais tanto sobre ele vai falar mais sobre você, sobre as suas possibilidades, e vai entregar um conteúdo de valor, mesmo que seja num período curto de tempo, e aí você vai ter vontade de continuar. E aí você tem, ó, você tem os tipos, né, de lançamento. Tem o lançamento semente, você tem aqueles que abre e fecha as vagas nas datas específicas, ou você deixa no perpétuo. Não vou dar tanto detalhe aqui, ó, mas tem o modelo de lançamento, o modelo perpétuo, que ele fica sendo vendido toda hora, e o modelo híbrido. Quando você tem um perpétuo, um carrinho aberto o tempo todo, as pessoas podem comprar a qualquer momento, mas em alguns momentos você lança uma promoção, uma vantagem, alguma coisa que faz com que as pessoas comprem com vantagem em datas específicas. Então é um misto de lançamento com perpétuo. Só que o público high ticket ele não liga muito para isso não. Ele não está muito interessado em promoção. O público high ticket ele é diferente. Ele quer saber se vai funcionar com ele, ponto. Quanto é, paga, acabou. E aí você pega todo esse seu conhecimento, coloca dentro de uma embalagem atraente, você vai ter uma promessa, você vai definir a sua promessa, qual é a sua promessa. Se o seu mentorado estiver presente em todas as sessões,
entregar todas as tarefas. Aqui, ó, a sua promessa, qual será a grande transformação? E aí, qual vai ser a transformação? Faturar, é isso que você pode prometer? Que ele vai faturar 100 mil em um ano? Que ele vai triplicar as vendas? Que ele vai ser um treinador de cães disputado no mercado? Que ele vai ser um fotógrafo de celebridade? Que ele vai ser, que ele vai montar um negócio físico, digital? Que ele vai ser um campeão de venda no nicho dele? Que ele vai ser um grande orador? Que ele vai vencer totalmente a timidez? Que ele vai ser um corretor de imóvel de alto padrão? Que ele vai ser um produtor de grandes eventos? Aí é a sua promessa. Você tem que ter uma promessa. E o que é que você vai entregar? Os encontros. Onde que vão acontecer esses encontros? São virtuais? São quantos encontros? Qual é a frequência? É no Google Meet? É no Zoom? É presencial? Qual é o material de apoio? Ele vai ter apostila, ele vai ter livros, ele vai ter vídeo gravado, ele vai ter mapa mental, como esse aqui, ele vai ter checklist, ele vai ter organizadores, ele vai acessar Trello, Notion, Google Agenda. Esses são os materiais de apoio. Os bônus, quais são os destravadores que ele vai ter, quais são os modelos de contrato. Depois eu vou falar sobre destravadores. Suporte, como é que vai ser seu suporte técnico, financeiro? Certo? Você bota tudo numa embalagem. Precificação, como é que você ancora o valor, qual o tamanho da transformação. A ancoragem aqui de valor, vou falar bem rapidinho, é ele perceber que a sua transformação que você está oferecendo, às vezes você pode até perguntar para a pessoa, vem cá, se hoje você aprendesse isso aqui que eu estou te passando, quanto que valeria assim? Quanto que você pagaria para eu transportar, se eu pudesse transformar esse meu conhecimento num chip, botar na sua cabeça? Quanto é que isso valeria para você? A pessoa vai dizer, ixi, valeria uns 30 mil, 50 mil, 100 mil reais, 1 milhão de reais esse conhecimento. Pois é, então a pessoa está com essa perspectiva de valor lá em cima, e aí você diz, não, basta você me pagar aqui 5 mil, 5 mil, 10 mil, dependendo aí do valor que a sua mentoria tem. Então, é assim que a gente ancora o valor, de acordo com a sua transformação. Então, esqueça as horas trabalhadas, concentre-se na transformação. O que vale na sua mentoria é o quanto que o seu mentorado será transformado. Beleza? É esse o valor. E garantia. Mentoria. Todo produto digital você tem 7 dias, né? 7 dias de garantia. Tudo que você compra aqui na internet, você tem 7 dias para devolver, caso esse produto não corresponda às suas expectativas. No caso de mentoria, o cliente high ticket ele é um cliente muito decidido. Ele sabe o que quer. Para ele chegar em você, ele já sondou várias pessoas, ele já confia. Então, ele não precisa de uma garantia tão gigantesca. Tão gigantesca que eu digo, muito tempo além dos 7 dias que é obrigatório. Então, eu pretendo instituir garantias pela lei, 7 dias, e eu quero colocar mais 7 dias, 14 dias. Acho que 14 dias é um tempo legal para a pessoa saber que o método se encaixa para ela, que ela gosta de mim. Se bem que a pessoa já vai gostar de você, mentor, através dos seus conteúdos, através do jeito que você fala, como você fala, o que você fala. Ela já vai saber se gosta de você ou não. Mas com 14 dias eu acho um tempo muito justo de garantia. Então, 14 dias é um prazo legal. A entrega,
Eu vou determinar algumas entregas bem bacanas aqui no método Makoto. O onboarding, né, um embarque do novo aluno, do novo mentorado. A estrutura de jornada vai ter os módulos, as aulas, tudo pré-gravado e depois junto com o grupo. E no final, o sucesso do cliente, né? Eu preciso checar lá no final como que ele está saindo da minha mentoria. Se a transformação foi completa, enfim, se vai dar o próximo passo para outra mentoria, enfim. Então, existem as entregas. E, finalmente, os erros fatais. Vamos falar sobre erros para a gente finalizar. O erro da precificação, cobrar por hora. Não existe cobrar por hora em mentoria. Então, você não pode cobrar R$300 por encontro, ao invés de precificar a transformação. Você tem que precificar a transformação e o método. E ancorar o preço no ponto B do cliente. Então, se ele percebeu que aquela transformação vale um valor bem alto, quando você mostra um valor mais baixo, mesmo sendo high ticket, ele quer. O erro do eu lírico, a mentoria genérica. A mentoria ela não pode ser... tentar ser um mentor de vida, um mentor de negócio, sem um método claro. Você tem que ter seu método. Vender acesso a você ao invés de vender um processo. Não é o acesso a você somente. É o acesso a você e um processo de transformação. É isso que as pessoas vão comprar de você. Então, a solução para esse problema aqui é você ter um framework próprio, você ter seu método. E o método é: faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso também, faz isso também, que você chega no resultado. E o erro da porta aberta, vender para todo mundo. Não, você não quer vender para todo mundo. A sua mentoria, ela tem que ser para uma pessoa específica. Não, então, não ter um processo de qualificação é um erro. Você não pode vender sua mentoria para qualquer pessoa. Se você vender para qualquer pessoa, você vai atrair clientes descomprometidos, que não terão resultado e vão culpar seu método. Se você vender de qualquer jeito, se eu vender de qualquer jeito, você também, nós vamos ter problema. Né? Nós vamos ter problema. Não se trata só que a pessoa pode pagar. A pessoa ali tem 3 mil, 4 mil, 10 mil, 20 mil e dizer, eu quero comprar sua mentoria. Não, calma, pera lá. O que você espera da minha mentoria? Por que você acha que a minha mentoria vai te ajudar? E se você comprar a minha mentoria, qual é a sua expectativa? Entendeu? São essas as coisas que você tem que questionar com seu candidato à mentoria. E é isso mesmo, a palavra é essa. Ele tem que ser candidato à sua mentoria e não comprador dela. Entendeu? Então é isso. Hoje foi o que eu... Se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aqui nos comentários sobre como é o processo de mentoria, que eu vou fazer a maior questão de lhe ajudar a você ter o seu próprio método de mentoria. A minha missão é lhe ajudar a ter uma mentoria, estabelecer para quem você vai vem vender a sua mentoria, como vai ser esse processo de venda, enfim, embalar tudo numa embalagem bacana e vender. E aí você vai ajudar muitas pessoas e também vai ser muito bem remunerado por isso, beleza? Até a próxima.